Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cepol. O vídeo desse mês será um vídeo muito especial, porque esse mês é dedicado à nossa língua portuguesa. Nós tivemos no dia 5 de maio o Dia do Português e agora, neste fim de semana, dia 16 de maio, o Dia do Português como língua de herança. Então é um mês muito especial para nós. Para essa língua principalmente, uma língua falada por mais de 280 milhões de falantes, presente em todos os continentes, língua oficial de 9 países e a quinta língua mais usada na internet. Ela é muito especial, não é? Então vamos lá e vamos ver qual será o tema deste mês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Tatiana e eu falarei com vocês sobre esse tema tão especial dedicado à nossa língua portuguesa. Mas antes de falar sobre o tema deste mês, gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal e ativarem os sininhos da notificação. Assim vocês serão informados imediatamente quando nós postarmos um novo vídeo. Bom, quando eu comecei a dar aula de português, no segundo ano do meu trabalho de ensino de português como língua de herança aqui na Áustria, eu tive crianças, né, alunos, cujos pais eram brasileiros, portugueses e angolanos. E aí eu fiquei pensando, eu, como brasileira, posso dar aula de português como língua de herança para essas crianças que os pais, né, cujos pais vêm de Angola, Portugal, ou até mesmo se eu tivesse crianças de outros países da língua portuguesa. Então, eu me senti muito insegura. Eu falei, mas se eu sou brasileira, eu tenho que dar aula da herança brasileira. Então, o tema de hoje é o que é língua pluricêntrica, que a gente sempre escuta, o português é uma língua pluricêntrica, temos que considerar o português como língua pluricêntrica dentro da nossa sala de aula. Mas o que é uma língua pluricêntrica? E para isso, eu chamei uma convidada que estuda, né, o português como língua de herança, considerando essa língua como língua pluricêntrica. Então, vamos lá para a nossa entrevista. Bom, para a entrevista desse mês tão especial dedicado à língua portuguesa, eu chamei a Marília. Então, mais uma vez, muito obrigada, Marília, por aceitar este convite. E eu vou falar um pouquinho quem é a Marília, né, para a gente poder começar, então, essa entrevista. Então, vamos lá. A Marília, ela é mestre em letras, ela é habilitada em português como língua materna e estrangeira e alemão como. Desde 2012, ela atua com ensino de línguas, né, sobretudo com ensino de alemão como língua estrangeira e também com ensino de português como língua estrangeira e língua de herança. Atualmente, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia, Marília de Salvador, onde ela desenvolve uma tese sobre o ensino de português como língua pluricêntrica em contexto de língua de herança na Alemanha. Então, uma parte dessa tese está sendo desenvolvida, né, na Universidade de Hamburgo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Marília, por aceitar falar desse tema com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com o pessoal do CEPOL, com vocês, todos que estão querendo saber um pouco mais, né, sobre língua de herança e especificamente sobre o contexto de língua. Então, vamos lá, então. Então, né, como eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai discutindo, a gente vai conversando, né, no decorrer dessas perguntas. Bom, como o tema é o que é língua pluricêntrica, claro que a primeira pergunta é o que é língua pluricêntrica, Marília? Então, uma língua pluricêntrica é uma língua que é falada, no mínimo, em 2 países diferentes, como língua oficial.
uma língua de Estado, por exemplo, aquela língua em que os documentos oficiais são empregados em língua portuguesa, por exemplo, né? A exemplo de Macau, por exemplo, na China. Né? Embora a língua de comunicação ali não seja o português, mas a língua de Estado, né? Os documentos eles são redigidos também em língua portuguesa. Então, por exemplo, isso também pode ser caracterizado na contagem dos países como que falantes de português. Então, um exemplo de línguas pluricêntricas, podemos dizer, por exemplo, inglês, né? É uma língua falada nos Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, alguns países da África do Sul, enfim. O espanhol também é uma língua pluricêntrica, o alemão e, claro, a nossa língua portuguesa, né, que é falada em Angola, no Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Então, a gente vê aí que somos, sim, uma língua pluricêntrica. Bom, bem pluricêntrica, né? Mas, assim, a gente vem escutando, né, essa nomenclatura, língua pluricêntrica, em eventos da área, né? Às vezes, algumas vezes em jornais, por causa da questão, né? Falamos português ou falamos brasileiro. Mas qual a relação dessa temática com a língua de herança? Ah, sim, muito importante essa pergunta, né? Bom, nós sabemos que a mola propulsora da língua de herança são as questões dos laços familiares, né? De não perder o contato com os familiares, a cultura do país, herdada, né, dessa herança. No entanto, eu entendo a língua de herança muito mais do que apenas esse laço familiar. Ele é naturalmente central, né, para esse contexto, mas nós, tanto como professores e professoras de português como língua de herança, como para as mães e os pais, deveríamos ver o aprendizado do português muito mais do que o contato com os laços familiares, né? E sim como uma oportunidade de desenvolvimento linguístico, cognitivo, cultural, social, o reconhecimento de um mundo plural mesmo, língua pluricêntrica. Então, assim, aprender uma língua ela vai muito mais além de apenas se comunicar com o círculo familiar. Então, eu vejo o aprendizado da língua de herança como algo muito maior, né, que vai proporcionar para a criança viver em língua portuguesa, seja para ele que ele aprofunde inicialmente, né, os laços familiares, mas também no futuro pode possibilitar que essa língua lhes dê condições de construir suas próprias histórias, de desenvolverem profissionalmente, né, que a língua portuguesa pode só ser uma chave para construir, né, suas histórias, para se desenvolver profissionalmente, para abrir portas para outras possibilidades nas suas vidas, né? Então, se a gente pensar que a língua portuguesa é uma língua em total crescimento agora, né? É uma língua que está crescendo bastante. Se a gente pensar, por exemplo, em Macau, na China, já são mais de 4.500 alunos que aprendem português nas escolas, né? O português é uma língua que está em terceira posição como a língua mais utilizada na internet. Então, nós somos mais de 280 milhões de falantes do mundo. E teve, por exemplo, em 2016, uma aprovação da proposta de que o português seja uma das línguas oficiais da ONU. Então, veja a importância que é a língua portuguesa para que não consideremos a língua pluricêntrica também no ensino de língua de herança, né? Então, acho que a gente não pode desconsiderar essa realidade. Sim, isso eu acho que é muito importante, né? Porque eu vejo essa questão que você falou da questão profissional, por exemplo, né? A gente sabe do poder que o Brasil tem, por ser um país muito grande, né? Mas a gente tem que ver quais são as relações, né, que os países têm também. Por exemplo, o país onde a pessoa está, qual é o outro país, né, que fala português, a pessoa tem que o país tem relação, né? Porque a gente está na Europa, por exemplo, a gente tem Portugal aqui, então, claro que, né, os países da União Europeia têm uma relação com Portugal, né? Então, por que, né, a gente vai fechar, limitar só com o português de um dos países falantes, né? Então, é dessa visão realmente pluricêntrica, pluricultural, né, que esse aluno, esse filho, né, possa depois andar, né, pelos diferentes países falantes de língua portuguesa, né? Eu vejo que eu tenho aqui, no caso, na área de língua estrangeira, mas talvez essa criança que tem língua de herança pode também trabalhar depois em associações né, um tipo de associações que fazem trabalho, por exemplo, em Moçambique, em Angola, né? E para eles é importante ter no grupo de trabalho pessoas que falam português,
né? Então, isso é uma oportunidade, né, de uma criança que tem o português como língua de herança, depois desenvolver, né, trabalho em associações desse tipo em outros países falantes da língua portuguesa, né? Então, a gente abre o leque ali das possibilidades, né? Bom, mas agora eu vou te fazer uma pergunta que foi a minha dúvida no início do trabalho com língua de herança, e eu acho que é a dúvida de muitos colegas que atuam como português como língua de herança. Quando eu comecei a trabalhar com língua de herança, no segundo ano aqui no ensino formal, aqui em Viena, eu tinha crianças brasileiras, portuguesas e angolanas. Depois entrou também crianças moçambicanas. E assim, por mais como é um ensino formal, no meu caso é um ensino formal, então assim, os pais têm o direito, porque nós estamos dentro da sala, dentro da escola pública, né? Eu ficava assim, nossa, como que eu faço, né? Como que eu posso dar aula de português para uma criança de origem portuguesa, moçambicana, angolana, sendo que eu sou brasileira, né? Assim, eu ficava assim, eu estou dando aula de português como língua de herança, eu estou porque a minha herança é brasileira. Então, no começo foi muito difícil, né? Eu entender o meu lugar na vida dessa criança, né? Então, assim, e aí eu acho que isso é uma dúvida que muitos profissionais, professores, educadores, agora, né, nesse momento, pode estar tendo, né? Assim, mas eu sou brasileiro ou eu sou portuguesa, como que eu posso trabalhar com crianças que têm uma herança, né, de um outro país falante da língua portuguesa? Então, como, né, você já sentiu essa dúvida também em outros colegas, né? O que a gente poderia falar para eles a respeito disso? Sim, sim. Isso é algo muito comum que acontece, né? Na verdade, é uma dúvida comum, uma dúvida, acredito que de praticamente todos os professores, e eu irei responder duas perguntas em uma, né? Então, a primeira é a gente pensar em um primeiro momento se eu estou ensinando português como língua pluricêntrica, eu estou ensinando, então, não estou ensinando língua de herança, e assim, não é isso, né? Então, claro que estamos ensinando sim língua de herança, mas a importância da gente entender o contexto de língua de herança é para tomar decisões metodológicas no ensino da língua, né? Então, a gente precisa entender o contexto dos nossos alunos, reconhecer as suas características, né, como um falante, que é aí no mínimo bilíngue, né? Então, sabemos que materiais de língua materna e língua estrangeira muito provavelmente não serão adequadas para o contexto de língua de herança. Então, compreender o contexto de língua de herança é isso, né? É encontrar uma melhor adequação para as aulas, para os materiais, entender quem é esse meu aluno. Mas, então, o contexto de língua de herança é esse. Mas aí, a partir daí, eu pensar, mas se eu colocar a diversidade da língua portuguesa, então como é que eu vou fazer isso? Né? Não é mais a minha herança. E aí vai depender muito de como é que a gente entende o que é língua de herança, né? Se eu entendo que língua de herança é trazer elementos culturais do Brasil, né? Vamos dar o um exemplo aqui como brasileira, né? Eu como professora brasileira, então se eu penso que é trazer elementos culturais do Brasil, né? Já que eu sou brasileira, se eu entendo que é dar aula de língua de herança, é mostrar como era quando eu era criança, o que eu fazia, o que eu brincava, as histórias, contos, músicas da minha época. Então, nessa perspectiva, é mais difícil tentar incluir memórias outras que eu não tenho essa vivência, né? Mas, se eu entendo a língua de herança como uma língua que a criança herda e que ela vai lançar mão dessa língua para construir seus novos repertórios, experiências, se eu passo a herança para essa criança, então significa que eu, como professora, preciso dar suporte, direcionamento, orientações de como ela pode construir o seu universo e a sua identidade, que não é mais a identidade dos pais, né, é uma identidade, no mínimo, bicultural, em língua portuguesa. Então, assim, quem toma posse da língua é quem herda, é a criança. E é ela quem decide o que ela quer falar, fazer, desenvolver em língua portuguesa. E é dessa forma que eu entendo língua de herança, né? Eu vejo o professor como um orientador, um facilitador, um mediador, né? Seja lá a palavra que a gente quer usar, dessa construção. Né? Então, nessa perspectiva, eu posso sim incluir qualquer variedade da língua portuguesa nas minhas aulas, pois a necessidade de construção da identidade é da criança e não do professor. Né? Tem uma frase de Paulo Freire que eu gosto bastante, e ele diz assim: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Então, veja que é através do contato, através da relação com o outro, é que a gente se constrói mesmo, né?
Então, é nesse sentido que eu... Sim, eu acho que depois exatamente essa reflexão eu fiz, né, sozinha ali, né, tentando entender, porque você também tem que apresentar para os pais, né, soluções, né? Olha, eu brasileira trabalhando com crianças portuguesas, angolanas, e eu também cheguei a essa conclusão que assim, primeiro, né, herança brasileira, né? Se a gente pensar na questão da herança brasileira, eu venho do interior do estado de São Paulo, então eu tenho a herança daquela região, né? Então eu também tenho que aprender com as crianças, por exemplo, os pais venho, por exemplo, da Bahia, né? Então eu não tenho essa herança, né, do Brasil, uma parte, por exemplo, da Bahia, né? Ou das crianças, né, cujos pais venham do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, mesmo dentro de herança brasileira, nós temos vários tipos de heranças, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, falando, espera aí, eu sou um papel na vida desse aluno, né? Eu tenho o papel ali do professor, da minha herança como professor, mas essa criança ela vai ter contato com diferentes heranças em português, né? Então é a herança dos pais, se os dois pais, eu tenho casos de crianças que às vezes a mãe é brasileira e o pai é português, então são duas heranças em português, né? Ou às vezes os pais também, os avós vêm de outras regiões, é a comunidade local que também fala português, né? Ir participar de eventos da comunidade, seja brasileira, portuguesa, moçambicana. Então, vão se juntando essas heranças, né? Então, quando eu fiz essa análise, eu falei, não, olha, eu tenho um papel na vida dessa criança, mas claro que a herança dessa criança vai ser formada por diferentes outros papéis e, claro, né, como você disse, o papel dela, né, porque a minha identidade cultural, a minha herança, né, linguística e cultural não necessariamente vai ser a herança, né, do meu aluno ou do meu próprio filho, né, porque essa criança está em contato com outras culturas. Então, isso já dá um certo conforto, né, que parece que a gente tem aquele trabalho assim, nossa, eu tenho a responsabilidade de passar a herança para este aluno, né? Então, não, eu tenho uma parte deste trabalho, né? Mas todo um conjunto vai passar junto. Realmente ajuda a facilitar a carga que o professor, o educador ali de língua de herança, né, está no momento. Bom, mas assim, a gente está falando de considerar como língua pluricêntrica, né, a visão do português como língua pluricêntrica, trazer as outras variedades do português. Então, assim, eu queria saber um pouco, né, o que seria, né, uma aula de língua de herança pautada nesse caráter pluricêntrico de língua portuguesa, né? Então, assim, seria explicar as diferenças que nós temos entre né, a variedade portuguesa, né, europeia, angolana, brasileira, moçambicana. Então, assim, em Portugal se fala assim, no Brasil se fala assim, né? Seria contemplar assim, então hoje nessa aula eu vou tratar o português de Portugal e vou trazer um texto, né, de um autor português, ou vou trazer um vídeo de um autor português nessa aula. Na outra, eu posso, daqui um mês, trago de um autor ou um vídeo, né, que contemple o português angolano. Então, assim, o que seria, então, montar, né, uma aula, organizar uma aula com esse caráter pluricêntrico da língua portuguesa? Então, assim, não há uma receita de bolo, né? Não tem nada pronto, mas assim, que a gente pode pensar em direcionamentos, né? Algumas orientações que podem ser traçadas, né? Para que possamos potencializar uma aula com o máximo de diversidade possível. Então, acho que a palavra aqui seria potencializar, né? Tornar a nossa aula mais diversa. Para isso, claro, é fundamental que tenhamos, primeiro, uma formação de professor e professora também mais plural, né? Então, um professor e uma professora que compreendam as dinâmicas de aulas, que integrem falantes plurilingües, é fundamental, acredito, né? No contexto de língua de herança. Então, um professor e uma professora que estejam dispostos e dispostas a não ser o detentor ou a detentora do saber, mas sim aquela pessoa que esteja aberta a aprender também com o seu aluno e a sua aluna. Não é? Então, eu diria que uma aula que pretenda apresentar uma visão plural da língua portuguesa deveria ser começar com turmas que tivessem pessoas de diferentes variedades da língua portuguesa, por exemplo, né? Seja entre o quadro de profissionais ou de alunos. Mas, claro que isso nem sempre é possível, né? Mas seria um passo importante. Mas também uma turma, digamos, entre aspas, homogênea, né? Só de uma determinada variedade, também é possível, né?
trazer essa diversidade. Então, fazer uma aula que se pretende pluricêntrica, é preciso trazer diferentes recursos para as aulas que apresentem as diferentes amostras de língua, então, vídeos dos diferentes países, músicas, literatura, diversos tipos de textos, né? Textos jornalísticos, textos de blogs, receitas, enfim. Um tema específico que contemple vários países de língua portuguesa, né? E eu posso dar, por exemplo, um exemplo de uma atividade que eu desenvolvi pensando nessa perspectiva pluricêntrica que tinha por objetivo trabalhar com animais em extinção, por exemplo. Então, essas atividades elas foram apresentadas às crianças com diversidade de textos, tanto do Brasil, né, não só textos escritos, mas também vídeos, imagens, né, do Brasil, de outros países lusófonos, de Angola, de Portugal. Então, tudo relacionado a um único tema, né? Também trouxe amostras de países europeus, né? Não precisa ser especificamente só dos países de língua portuguesa, também preciso trazer a outra cultura dessa criança, né? Então, trazer também coisas desse outro país onde essa criança vive é muito importante. Então, eu vejo que essa é uma possibilidade de trazer a língua em uma perspectiva pluricêntrica para a aula de língua de herança. Acho que realmente, como você falou aí no final, é a língua pluricêntrica e uma aula, né, multicultural, né? Porque às vezes a gente só pensa que só entra coisas relacionadas aos países, então, falantes de português, quando na verdade a gente pode trabalhar temas, né, no país onde nós estamos em português, né? E encontrar materiais na internet. Mas exatamente, assim, às vezes porque a gente fica com essa visão, né, de aula, tá, então eu vou explicar as diferenças. Claro que isso, né, pode ser uma atividade até de aquecimento, né? Vamos fazer uma brincadeira ali, como se fala isso em Portugal, a gente encontra vários vídeos, né, na rede, falando, como que é xícara em Portugal, por exemplo, como que é ônibus, né, como é parada de ônibus, mas é muito mais além, né, isso é às vezes uma atividade de aquecimento que eu até faço com os meus alunos, para mostrar, olha, né, a riqueza da nossa língua portuguesa, mas isso é uma atividade de aquecimento, mas não é falar que isso é uma atividade né, de trabalhar o português como língua pluricêntrica, né? Então, como a Marília disse bem, é exatamente numa mesma aula, no mesmo plano de aula, você ter exemplos, né, textos, vídeos, músicas, né, de diferentes países, né, que falam português, né? E assim, às vezes alguém, né, que está nos assistindo deve falar assim, mas será que os alunos não estranham, né? Posso garantir, gente, que os alunos não estranham. Claro que algumas palavras eles podem falar assim, mas o que significa isso? Principalmente quando o texto é escrito, né? Porque quando é, por exemplo, um vídeo, a criança, o aluno, ele consegue captar pela imagem, né? Quando o texto é escrito, às vezes ele tem um pouco mais de dificuldade, fala, mas o que significa isso? Mas, em geral, os alunos mostram interesse, né? Então, a gente fez o tema brincadeiras também, e a gente falou sobre o mocho, né? Que é uma brincadeira que é feita em Moçambique, e as crianças ficaram encantadas, né? Que, na verdade, a brincadeira do esconde-esconde, né? Que a gente chama de esconde-esconde, em Portugal fala de brincadas escondidas, né? Em Moçambique tem um outro nome, que não é o nome que a gente conhecia, que tem a ver com a questão da coruja, né? Que é o nome dado pela coruja. E também tem umas regras diferentes das regras que tanto as crianças, né? Que tem, vamos dizer, herança brasileira ou herança portuguesa, que eu já conhecia. Então, acrescentou muito mais, né? E a gente vê quando a gente pergunta o que eles gostaram do tema, é exatamente o diferente, né? O que eles não tinham contato. Então, e foi uma atividade que eu realizei junto, né, com a Marília, né? A gente está participando da tese de doutorado da Marília, e a gente viu que realmente as crianças agiram naturalmente, né, Marília? A gente não viu assim, nossa, o que é isso, professora Mocho? Como assim? Ou até mesmo a Marília citou agora dos animais em extinção, a gente está fazendo essa atividade e a gente vê que as crianças participam, né? As crianças ficaram encantadas com os parques nacionais de Angola. Então foi um vídeo, né, feito pelo Ministério de lá
e a gente trouxe, então, assim, a palanca negra, né, então, que é o que vai, né, nas minhas turmas, as crianças, nossa, eu estou encantada, eu quero conhecer a palanca negra. Então, seria se eu considerasse só o universo do Brasil para falar dos animais de extinção, a gente sabe, né, que o Brasil tem vários exemplos, e a gente trouxe isso também na aula, mas eu não falaria da palanca negra, né? Então eu perderia uma oportunidade de mostrar um outro universo, né? Para o meu aluno também em português. Então, eles assistiram o vídeo, né? Eles foram buscar informações na internet sobre esses parques nacionais de Angola, ou da Angola, e ganhar conhecimento além, né? Então, eu acho que é isso que é enriquecer, trazer essa questão da língua pluricêntrica, né? E também esse conhecimento multicultural, né? Sim. Sim. Bom, então assim, né? Vamos finalizar a nossa entrevista. A gente sabe que esse tema daria para a gente ficar um bom tempo aqui falando, né? Porque é toda uma discussão, né? Fora e dentro da academia, né? Falamos português, né? No caso de nós brasileiros, falamos português ou falamos brasileiro, né? Há linguistas que defendem que, né? O português, no caso do Brasil, já é quase uma língua, né? Não falamos português, mas falamos brasileiro, e temos indícios X, Y, Z, que já temos uma língua diferente da língua de Portugal. E esse discurso, né, a gente vê que enfraquece, né, o nosso trabalho aqui no exterior, né, porque nós somos muitos, né, na diáspora, mas também nós somos poucos, né. Então, quando a gente tem essas divisões, ele fala português, ele fala brasileiro, né? Ele é angolano, mas fala português europeu, né? Então a gente esquece de toda a riqueza que tem, né, do português nos países da África, por exemplo, com as junções com os dialetos locais e tudo mais. Então esse discurso separatista, né? Ele acaba enfraquecendo o trabalho, né, do português como língua de herança no exterior. E aí eu gostaria, Marília, então, para nós encerrarmos a entrevista, que a gente, né, como que a gente poderia, né, dar um conselho, né, deixar uma palavra para as associações, né, porque às vezes a gente vê também associações que, né, olha, só focalizam em Portugal ou só no Brasil, e eu falo Brasil e Portugal porque acaba sendo, né, os dois países fortes, né, que então quem é angolano acaba, então eu falo português europeu, então eu vou na associação portuguesa, né, eu sou brasileiro, eu vou na associação brasileira, ou profissionais mesmo que falam, não, olha, eu dou aula de português do Brasil, ou eu dou aula de português como língua de herança de Portugal, né? Então, qual o conselho que a gente poderia dar para esses profissionais que trabalham com a língua de herança e também tem que lidar com esse discurso vindo dos pais, né? Porque os pais às vezes falam assim, mas você é brasileira, né? Você fala um português errado, né? Eu não quero que meu filho fale como os brasileiros. Então, qual que é o conselho que a gente poderia deixar, então, como, né, encerramento da nossa entrevista, para esses profissionais que às vezes têm essas dúvidas, esses questionamentos ali, ou vivem isso, né, com as famílias? Uhum. Então, essa discussão ela é muito forte, né? Esse é um mito, na verdade, que circula, e eu considero um mito, né, de que nós falamos línguas diferentes, né? Mas isso é muito forte, né? A gente vê, por exemplo, cursos aqui na Alemanha, por exemplo, ou em outros países que tem curso de português e curso de brasileiro. Então, ou então a pessoa pergunta, você fala brasileiro. Então a gente vê que isso acaba realmente criando essa divisão, e eu acho uma pena, né, que tenhamos essa diferenciação e essa divisão, porque na verdade somos uma mesma língua, né? Nossas semelhanças são muito maiores do que nossas diferenças, né? Se formos botar no papel, na contagem. Então, o que acontece na variedade do português entre os países, né, como as diferenças fonéticas, lexicais, sintáticas, né? Essas diferenças, elas não fazem com que falemos uma outra língua, né? Se assim fosse, então, o que diríamos, como você mesmo disse, das diferenças linguísticas das regiões do Brasil, né? Então, será que no Brasil, então, falamos em cada região outro português? Né? E, na verdade, nós compreendemos, né? Então, essa diferenciação, ela acaba por não nos fortalecer como língua, né? Principalmente fora do Brasil, principalmente no exterior, né? Não ajuda nas questões de fortalecimento da difusão da língua portuguesa no mundo. Então, assim, eu diria que para os pais que muitas vezes temem, né, por conta desse mito de que falamos outra língua, não desejam que seus filhos falem a outra variedade ou misturem as variedades, né?
Eu aconselho, primeiro, é que a gente mostre as experiências que existem com escolas que têm alunos e alunas de todos os países da língua portuguesa, né? A Alemanha é um exemplo disso, de escolas públicas bilíngues em português e alemão, e tantos professores, né, são de diferentes países lusófonos, como também os alunos, eles têm a herança de diferentes países lusófonos e eles aprendem juntos, né? Estão ali na mesma sala de aula, Brasil, de Cabo Verde, de Moçambique, Portugal, então, assim, aprendendo junto na sala de aula, e esse contato, né, já está comprovado, já tem algumas pesquisas sobre isso, de que ele só propicia o desenvolvimento da sua proficiência em língua portuguesa, né? Então, eles não mudam a forma de falar, eles, na verdade, eles ampliam o repertório comunicativo deles, né? Na Áustria também temos esse exemplo, né, de turmas com alunos de outras variedades, então a gente vê que não é um problema. Também tem nos cursos do Instituto Camões e também de português que tem alunos brasileiros, né? Então, é explicar para os pais o potencial da língua portuguesa. Então, acho que primeiro ele precisa entender o potencial, precisa entender a força do português, e aí depois que eles entenderem isso, tenho certeza que eles vão se orgulhar, né, dos filhos deles, estarem falando essa língua e ter todo esse acesso. Então, eu aconselho que sejamos um instrumento de fortalecimento da nossa língua, que vejamos o potencial do português, né, e vamos tentar desenvolver e mostrar para as pessoas à nossa volta que estamos lidando com uma língua comum que vive em todos os cantos desse mundo, né? Então é uma mesma língua com diferentes culturas. E essa é a riqueza da língua portuguesa. Sim, exatamente, né? Então somos línguas em português, né? Então eu acho que é exatamente como a Marília disse, e eu como né, sociolinguista, né? Eu fico pensando nessa questão, né, como a Marília disse. Então já que só pelo fato da questão das variedades sintáticas, né, semânticas, e entre outras, a gente falar nós temos duas línguas ou três, né? Porque a gente tem que pensar também, a gente às vezes afoga, né, o português falado nos outros países, mas tem muitas diferenças, né? Então, assim, tem diferenças que às vezes nós brasileiros ou até mesmo os portugueses não entenderiam, né? Então, eu sempre cito os meios de transporte em Moçambique, por exemplo, tem nomes que não faz parte do nosso léxico, nem no Brasil nem em Portugal, por exemplo, né? Mas a gente consegue se comunicar, né? Então, se a gente fosse pensar que o fato de ser diferença nós temos uma outra língua, como a Marília disse. Então, assim, nós temos diferença entre né, as várias variantes ali do português brasileiro, né? Então, se colocarmos, então, um falante do Rio Grande do Sul com alguém lá do Rio Grande do Norte, né? Vamos pensar que tem alguns momentos que são palavras diferentes, estruturas, né, gírias, né, expressões idiomáticas. Então, isso não faz com que seja uma língua, né? E mais reforçando a fala da Marília, é muito importante, né, a gente ter essa união, né, das diferentes variedades do português quando a gente está aqui no exterior, né? Porque essa união que faz a força da gente mostrar né, a importância da nossa língua, mostrar a importância do nosso trabalho dentro da língua de herança, né? Então, se a gente ficar nessa visão separatista, né, eu falo português brasileiro, eu falo português europeu, a gente só vai enfraquecer, né, o belo trabalho de transmitir, né, de trabalhar a língua de herança, né, com essas crianças e adolescentes que crescem no exterior. Então, a união, né, o antigo ditado ali, né, a expressão a união faz a força, né, então só a união, né, das pessoas que vêm desses 9 países, né, falantes de português, que vai permitir a gente ganhar cada vez mais força, né, no mundo aqui, né, então, como a Marília disse no começo, a importância, o português ganhando cada vez mais força, né, na ONU, por exemplo, então isso é um papel feito pela comunidade dos países falantes de língua portuguesa, né, então discursos como esses que separam né, as variedades do português, só vem enfraquecer todo um trabalho que tem sido feito há tanto tempo, né? Então, a gente explica as diferenças e, mais uma vez, né, como a Marília disse em uma das perguntas, o professor é o mediador, né? Então, a gente considera também, a criança não vai falar, por exemplo, o meu português só porque ele é o meu aluno, vai falar o português da Marília só porque é aluno da Marília. Não, ele tem ali, o professor está mediando todo o conhecimento que a criança vai aprender, o português de vários contextos que a criança vive, né? E também tanto não só a língua, mas também o conteúdo, né? Então,
é aquela questão, essa questão do medo, a gente tem que diminuir da segurança, né? Fala, olha, não é porque eu sou professora que ele vai, né, ele vai pegar características, porque a característica já está formada, desde que a família fala português com a criança, isso não é ou não vai ser um problema. Na verdade, a gente está aumentando o leque de possibilidades, né, para esse aluno. Bom, Marília, mais uma vez, então, muito obrigada. Adorei conversar com você, então, aqui, falar um pouco sobre o português como língua policêntrica, como a gente considerar isso nas nossas aulas de língua de herança, né? Como que a gente pode deixar, então, cada vez mais as aulas de língua de herança rica, né? Muito rica nesse contexto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. E espero, né, que a gente possa ter de novo um encontro com a continuação desse tema, às vezes mostrar um pouquinho, né, quando você terminar a sua tese de doutorado, né, sobre como que foi, né, fazer esse trabalho com as crianças na Alemanha e mostrar como que é realmente considerar o português, né, como língua policêntrica dentro da sala de aula. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi assim muito bom. Eu amo falar sobre esse tema, né? Sou suspeita para falar. Então vai ser sempre um prazer poder trocar, né, experiências, trocar conhecimento e poder trazer um pouco, né, do que eu tenho desenvolvido na minha tese. Então, um prazer. Estou muito feliz e desejo para vocês aí né, que esse tema tenha trazido algum tipo de reflexão, né? E é isso. Estou sempre a postos quando precisarem. Muito obrigada e nos vemos no CEPOL em Barcelona. Tchau! Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a Marília por ter participado aqui com a gente do que é o que é e ter nos explicado, então, o que é língua pluricêntrica, como considerar a língua pluricêntrica dentro da nossa sala de aula de língua de herança, né? Como a gente poder unir, né, as diferentes variedades do português em prol dos nossos alunos, né? Então, que os nossos alunos tenham a herança do português como língua pluricêntrica. Então, mais uma vez, muito obrigado. Mas antes de encerrar esse vídeo, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe com quem trabalha na área e fique no aguardo para os próximos vídeos. Tchau!